Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Olha, eu te amo, Marcela, mais uma vez. Agora nós vamos para a aula de filosofia, certo? Na aula passada, lembra que nós estudamos sobre diálogo? Pronto, agora nós vamos dar continuidade nesse capítulo, pegando o livro de vocês, na página 296. Olha, no capítulo vem falando o quê? Capítulo 2, dialogar e pensar. O que vocês acham que é dialogar? O que é pensar? Será que é a mesma coisa? Hein? Pronto, na página 298 vem falando justamente isso. Será que as pessoas de hoje, estão preparados para escutar o amigo? Será? Tem muitas pessoas que só fala e na hora de escutar, não escuta, não absorve, não tem a paciência de escutar o que o amigo está falando. Não é verdade? Por exemplo, se um amigo chega... Uma amiguinha chega, eu ganhei uma boneca, a minha boneca faz isso, a minha boneca faz aquilo. Aí eu estou escutando, será que eu vou ter paciência de escutar tudo sobre aquela boneca? Não. Muitas pessoas vão falar, também tem uma boneca que faz isso e aquilo. Então, tem aquela disputa, Que quero que não tem aquela disputa de sempre não esperar o próximo falar, não ter a paciência, Isso de dialogar, esperar o outro amigo, alguém, terminar a conversa. Às vezes, tô doida que termine de falar para mim ir embora, não é isso? Para ir me brincar. Eu não quero escutar. Tá certo, pois vamos ali. Aí sai para brincar, deixa o pobrezinho falando sozinho, não tem nem um pingo de paciência. Não é isso? Então, para esse conteúdo, nós temos aqui uma criança falando para outra. Olha só, será o que ela está dizendo? Hein? Será que é pontos positivos ou pontos negativos? Então, aqui, esse balão de fala é justamente isso, para ver o que a pessoa está falando, Então, você pode escrever aqui, é o pensamento da pessoa, E também vem a questão do falar. Será que falar a verdade? Será que dialogar é a mesma coisa de escutar? Como? Se você veio para a escola, se você faz coisas que não tem que fazer, isso que não é permitido, será que você chega em casa para contar? Você conta da forma correta? Não é isso? Porque muitas mães, muitas pessoas de casa vai acreditar lá, acredita no que está na sua frente, no que está dizendo. Porém, às vezes, nem sempre o que ocorre é a verdade, E será que essa pessoa está mentindo? Será que ela está falando totalmente a verdade? Então, tudo que se faz tem que ser verdadeiro, tem que passar, sempre escutar, Tem que escutar bem direitinho, principalmente as pessoas que estão ao seu redor. Tem que escutar o porquê que isso aconteceu, por qual motivo isso ocorreu, tá entendendo? Tem que procurar mesmo a verdade, tem que saber solucionar o problema. E o dialogar, do pensar, fala muito isso. No livro de vocês fala o seguinte: todo mundo adora falar, mas escutar? Poxa, como é difícil, não é isso? Não tem um pingo de paciência, não tem, gente. Muitas pessoas não têm a paciência. Mas está demorando, eu quero fazer outra coisa, eu quero brincar, Eu quero assistir TV. Você tem paciência de assistir um filme todinho? Será que tem? Porque o filme pode ser besta. Esse filme, no início já não gostei. Eu acho que não é legal. Será que você vai assistir até o final para você ter a conclusão? Porque o início, ele pode não ter sido legal, Mas no meio, você já pode começar a chamar a sua atenção de alguma forma, No final, você pode se surpreender. Da mesma forma, quando você pega um livro para fazer uma leitura. Quando você pega um livro, quando você olha... É muita coisa, eu vou ter que ler tudo isso, mãe. Mas você não sabe o que o texto, o livro vem falando. Não sabe, gente. Então, tem que ter aquela paciência, Você tem que ter a paciência para você fazer uma leitura, entender, para poder interpretar e falar para a pessoa que está do lado a história que você leu. Porque quando você lê de coração, quando você quer, aprender,
quer escutar, você tem que abrir a sua mente. E abrindo a sua mente, você vai acabar ficando mais inteligente, você vai fixar aquela história, né, aquele conteúdo bem direitinho. Não é isso? Olha, na primeira imagem aqui que a tia Marcela trouxe para você, é a questão do diálogo, do falar. E aqui é os pensamentos, porque se você conta uma história, se você me conta uma história, automaticamente a tia Marcela vai deixar aquela historinha aqui, ó, na cabecinha, porque foi interessante. A Marcela achou interessante, então vou guardar, levar para a vida, até eu lembrar, né? Então, se você é uma história muito boa, bastante produtiva, né? Então você vai levar para a sua vida, né? Se você contou uma história há anos atrás, lembrei, né? Agora tem que ter aquela paciência de escutar, né? Porque se você não escutar, você não vai conseguir assimilar, você não vai conseguir interpretar o que aquela pessoa entender, o que aquela pessoa está a falar. Ó, na página 299 vem falando justamente isso. Em uma roda de filosofia, diálogo com a turma sobre: para ter um bom diálogo é preciso exercitar a escutar. O que é escutaria, gente? Bem que a tia Marcela colocou. Escutaria tem a ver com o quê? Escutaria é escutar, tá certo? A escutaria é ouvir o que o colega diz e contar algo melhor. Será que é isso? É justamente quando tem o meu irmãozinho nasceu meu irmãozinho nasceu mês passado. O meu irmão nasceu faz há tempo. Tá entendendo? Então, não é competir. Não é, gente. Você tem que escutar, você tem que dizer, bacana, muito legal, saber como é que tá e não tentar comparar, tá certo? Em um diálogo, em que escutaria ajuda? Às vezes a pessoa tá doida, chega na escola, chega onde for, tá doida para falar o que aconteceu, né? Então, será que essa pessoa vai começar a falar, vai ter o prazer, certo, de falar? Será que a pessoa que está ouvindo, ela vai saber escutar? Não é isso? Então tem que ser do começo, meio e final, para poder ter uma boa ação, para você aprender, é justamente isso. Nesse capítulo nós vamos trabalhar bastante isso, nós vamos abordar muito esse assunto. Então, para um pedacinho e pensa, será que você escuta uma história até o final? Será que você consegue dialogar? Se você consegue dialogar, automaticamente você vai começar a pensar positivamente. Então, dialogar é justamente isso, tá certo? Então, vocês vão realizar essas atividades, certo? E, principalmente, para um pouco para pensar essa questão do dialogar, de falar, de esperar e, principalmente, de respeitar, tá certo? Vocês vão ficar com essa filosofia para vocês pararem e pensarem, tá certo? Então, até na próxima aula, viu? Beijo bem grande.